Meus irmãos, para a nossa reflexão nessa noite, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Eu estarei lendo os versos 11 até o verso 15. Você pode ficar em pé para acompanhar a leitura desta passagem, queridos? Nos diz assim a Escritura Sagrada: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Até aí. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe e fale conosco, com o teu Espírito Santo, aplicando essa palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Há um pregador conhecido, um batista reformado, muito conhecido nos Estados Unidos. Ele, na verdade, tem um trabalho também na África, e sempre eu costumo ouvir algumas de suas pregações, e eu ouvi um pequeno vídeo que ele gravou a respeito do Evangelho. E ele disse assim, nesta frase, é um pouquinho longa e eu vou ler. Tudo que o Evangelho exige é arrependimento e fé, nada mais. Mas alguém diz, e a obediência? Não é o que o Evangelho exige, mas isto é o que o Evangelho produz. Se o Evangelho exigisse obediência de nós, isso quer dizer que a obediência pode ser algo feito à parte da obra de Jesus Cristo e também de que ele morreu em vão. O Evangelho produz obediência em nós, e uma obediência prazerosa. Mas o que exige é obediência e fé, é arrependimento e fé. E a confusão nessas coisas geram legalismo, moralismo e justiça própria. E isto não é boa nova, mas se torna um fardo. Quem disse isso foi Voddie Baucham, esse pregador. E olha só, isso acontece com todos nós. Nós achamos que as nossas obediências, o nosso comportamento, a nossa conduta, nos garantirá a salvação. O que garante a nossa salvação é uma fé genuína, verdadeira, pessoal, na pessoa de Cristo Jesus, na obra que ele realizou na cruz do Calvário, porque cremos que esta obra realizada na cruz do Calvário é completa, suficiente, insubstituível, e ela permite ao próprio Deus expressar a cada um que crer a graça da salvação. É em Cristo que nós devemos crer. A Bíblia nos diz assim, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para transformação de todo aquele que for obediente. É isso que a Bíblia diz? É a salvação para todo aquele que crê. Olha só, queridos, não pense que eu estou defendendo uma vida de desobediência. Não é isso que eu estou dizendo.
O que eu estou dizendo é que a sua fé lhe aproxima de Cristo, você obtém a salvação e agora sim você vive uma vida de obediência. Ela é não a causa da salvação, mas a obediência é a consequência dela. A causa da salvação é uma fé verdadeira, genuína, de um arrependimento sincero dos seus pecados diante daquele que pode nos salvar, que é o Senhor Jesus. No capítulo 16 de Atos, nós encontramos provas dessa verdade. Uma mulher convertida tendo o coração aberto. E este é o tema do nosso sermão. Quando Deus abre o coração. O verso 14 diz assim, lá no finalzinho: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Uma pessoa passa pela experiência da conversão, ou seja, regenerado pelo Espírito Santo, ele ouve o Evangelho e agora ele responde positivamente a este Evangelho. Só pode responder positivamente ao Evangelho quem um dia teve o coração aberto pelo poder do Senhor. Mas nós vemos também, além desta mulher convertida, uma jovem liberta tendo o coração purificado. No mesmo capítulo nós encontramos esta passagem. Encontramos também um carcereiro salvo tendo o coração iluminado, também nesta mesma passagem. O que isso destaca para nós? Que a obra da salvação é obra de Deus. É Deus quem salva. É Deus quem transforma. E não importa quem seja, de onde vem, qual a sua cultura, a sua formação, todos os que creem, se arrependerem e crerem no Evangelho, em Cristo Jesus, eles podem ser salvos. O cristianismo é uma condição de glória, mas não sua, de Deus. Nós vivemos, nós somos salvos, somos trazidos para a família da fé, para que Deus seja exaltado. Deus ajunta aqueles que são seus para que glorifiquem o seu nome. Somos salvos para a glória de Deus, mas o cristianismo nos coloca em uma posição de graça. Vivemos para a glória de Deus, mas experimentamos a graça do Senhor. A salvação é um ato de graça. Talvez alguns perguntam, quem vai para o céu? Quem vai ser salvo? Alguns diriam, olha, todos aqueles que têm algum tipo de fé, que realizam boas obras, que praticam atos de justiça, esses sim, eles irão para o céu. Outros acreditam que aqueles que se denominam cristãos, independentemente de como vivem a sua vida, se são batizados ou não, ou seja, não importa em que eles creem, desde que tenham uma vida estável, esses sim irão para os céus. Outros dizem, irão para os céus, herdarão a eternidade, serão salvos aqueles que creem de todo o coração na pessoa e na obra de Cristo Jesus realizada na cruz do Calvário. Esses sim serão salvos. Veja o que Jesus disse a Nicodemos: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. A menos que uma pessoa seja nascida de novo, a menos que seja regenerada, ela não pode entrar no reino dos céus. É preciso novo nascimento. Nós, às vezes, confundimos a nossa compreensão do processo de salvação e queremos que as pessoas, em primeiro lugar, demonstrem uma conduta, um comportamento íntegro para que ele, então, seja reconhecido como salvos. Muitos vêm para o Senhor quebrados, necessitados de graça, necessitados de cura, de transformação. É claro que Deus se nega em deixar aqueles que vêm ao Senhor quebrados, em deixá-los quebrados. Deus os transforma. O Evangelho é para isso. É o poder de Deus para transformação de todo aquele que crê. Mas a gente se aproxima de Deus, na dependência de Deus. A gente vive reconhecendo que não somos nada, que não podemos nos salvar, nos auto-salvar,
e o evangelho verdadeiro enfatiza isto: você não pode se auto-salvar. Nós somos quebrados, herdamos o pecado de Adão. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. Nós pecamos por palavras, por pensamentos e por obras. Não há nada que nós façamos que vai atrair a atenção de Deus e dizer: aquele ali está cumprindo direitinho com seus, com o que seja preciso, com na sua integridade, com seus deveres, com as coisas que lhe são exigidas, então eu vou salvá-lo. Não, não é isso. Deus olha para nós quebrados, mortos nos nossos delitos e pecados, e faz de nós pessoas novas. E nos transforma, e nos conduz a uma vida de santidade, uma vida abençoada, uma vida transformada pelo Senhor. A Bíblia nos dá vários exemplos de conversão. Só nesta passagem encontramos o exemplo da conversão de Lídia, o exemplo da conversão de uma mulher endemoniada e também deste carcereiro. E eu estarei enfatizando sobre a conversão de Lídia. Mas deixa eu recapitular com vocês o capítulo 16 para a gente entender estes versículos que nós lemos para a nossa reflexão. Nos versos 1 e 2 de Atos 16, Paulo encontra Timóteo em Listra, ou seja, encontrou pessoas apontadas por Deus para auxiliá-lo na jornada missionária. E veja bem, a jornada, entre a primeira jornada missionária de Paulo e a segunda, 5 anos se passaram, e a jornada iria iniciar com grandes desafios, e Deus traz pessoas para perto dele. E agora Timóteo, um jovem. Nos versos 3 a 5, Timóteo se junta a Paulo e Silas, e ao ser convidado para se juntar a eles, se percebe a provisão de Deus. E olha só, 2 tinham deixado a Paulo, que era João Marcos e Barnabé, e agora Deus traz Timóteo. O grupo vai se aumentando, porque sempre a obra de Deus prevalecerá. Nós achamos que nós somos os detentores da eficácia da obra de Deus. Não, é Deus mesmo. É Ele quem garante o crescimento, o sucesso, o bem-estar da igreja. É Ele quem edifica a igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra o próprio Senhor dizendo, edificarei a minha igreja. É Ele quem a edifica. Paulo, Silas, Timóteo, agora desfrutam do sucesso do trabalho de crescimento da igreja e de fortalecimento da igreja. Os versos 6 a 8 de Atos capítulo 16, o Espírito Santo impede Paulo de ir para a província da Ásia Menor, depois de passar pela Frígia e pela região da Galácia. Foram proibidos de pregar na Ásia. Olha que interessante, alguns dizem assim, mas o Espírito Santo proibindo Paulo de pregar na Ásia? Olha, queridos, é porque os planos de Deus não são os nossos planos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e Deus tem a forma certa, da maneira certa, com as pessoas certas, para fazer a obra de Deus. A Igreja Presbiteriana Emanuel de Porto São Lúcio deverá pregar o Evangelho para que muitos se convertam. Mas você há de convir comigo que não são todos os do mundo que se converterão através da Igreja Presbiteriana Emanuel de Porto São Lúcio. Há outras igrejas, em outras regiões, em outros países, e a igreja vai se aumentando. Portanto, Deus nos colocou num lugar específico, de uma forma específica, com pessoas específicas para fazer a obra de Deus e ver o reino de Deus crescendo e se desenvolvendo. Nós precisamos entender, queridos, no caso de Paulo, que ali, naquele momento, ele não era a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Deus tinha um plano, e ao serem impedidos de ir para a Ásia e também para a Bitínia, Paulo e os seus companheiros descem para um lugar chamado Troade, uma cidade portuária significativa na região da Ásia, próxima ao mar Egeu. E há algo importante a ser destacado aqui. O Espírito Santo, muitas vezes, guia tanto pelo fechamento de portas, quanto pela abertura de portas. Você crê nisso?
Você já observou que tem vezes que nós queremos tanto alguma coisa e não dá certo? Sabe por que não dá certo? Porque Deus tem o melhor para você. Mas você já observou que tem hora que nós olhamos para trás e diz assim, que coisa extraordinária que aconteceu, que porta aberta, que oportunidade que Deus me está dando, eu nem esperava isso. Por que isso aconteceu? Porque Deus faz muito mais do que a gente pensa ou imagina para o nosso bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É Deus quem conduz, é Deus quem controla a história da nossa vida. Veja bem, meus irmãos, David Livingstone, ele queria ir para a China e Deus o enviou para a África. William Carey, ele queria ir para a Polinésia, mas Deus o enviou para a Índia. Deus nos guia ao longo do caminho até o lugar certo. Deixa eu dizer uma coisa, a trajetória da sua vida não é fruto do acaso, é fruto do plano, do propósito de Deus para a sua vida. Você já observou isso, que você não está aqui nos Estados Unidos por acaso? Deus tem um plano, Deus tem um projeto para você. Se a gente consegue se colocar numa posição de dependência de Deus, de alguém que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, nós encontramos mais contentamento nas coisas. O problema é que nunca a gente se satisfaz com aquilo que Deus nos dá, ou no lugar onde Deus nos coloca, sempre a gente quer desbravar. Mas veja bem, tem hora que é importante parar, refletir e perguntar, Senhor, qual o propósito do Senhor para a minha vida? Onde eu estou? Qual é o plano do Senhor para a minha vida? Os versos 9 a 10 de Atos 16, Deus direciona Paulo para a região da Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Não é esta a visão que Paulo teve? E olha, e foi isso que eles fizeram. Tiveram uma visão do continente asiático, para deixar o continente asiático e ir para a Europa. Nós estamos de uma passagem que mostra a primeira vez que o Evangelho foi pregado na Europa. Deus usando Paulo e os seus companheiros para que o reino de Deus, a obra de Deus se espalhasse, se expandisse em lugares ainda não alcançados. Esse foi o primeiro esforço missionário na Europa. Os macedônios queriam ajuda, então Paulo foi levar a ajuda aos macedônios. E veja bem, às vezes olhamos uma região como essa região de Porto São Lúcio. Talvez nós chegamos a uma conclusão. Esta é uma região carente, as pessoas precisam de ajuda. Aí nós nos mobilizamos. Vamos juntar cestas básicas, vamos fazer cursos de inglês, vamos dar a eles uma condição para que eles sejam ajudados em suas necessidades. Tem nada de errado nisso. Mas a igreja tem uma ajuda superior a esta para oferecer às pessoas, independentemente do lugar onde elas estão. A melhor ajuda que alguém pode oferecer é o evangelho transformador de Cristo Jesus. Às vezes você olha para os seus vizinhos e de repente você conhece pessoas que precisam de ajuda. Antes de lhes oferecer uma cesta básica, uma ajuda, um esforço, uma mão de obra em alguma atividade que precisam, você precisa lhes apresentar o evangelho. Veja bem, meus irmãos, trazemos outras ajudas às pessoas com a ajuda do evangelho. Mas sem o evangelho, nenhuma ajuda será suficiente ou pode significar muito pouco. Não é verdade? Porque nós não queremos apenas que as pessoas tenham o bem-estar do ponto de vista social, do ponto de vista de estabilidade econômica, financeira, material. Não está errado buscar estas coisas através do trabalho, de uma vida digna, legítima, pautada pelas Escrituras, mas nós precisamos ter a consciência de que há uma missão superior a ser realizada. Esta missão é pregar o Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E batizando essas pessoas, incluindo-as no reino de Deus, na família da fé.
No verso 10 é interessante que a gente encontra Lucas, o autor de Atos, se juntando ao grupo. Veja bem o que diz o verso 10. Assim que teve a visão, imediatamente, aí o verbo que vem logo depois está no plural, procuramos partir para aquele destino. Ou seja, Lucas se inclui aqui. Nada mal como ter um médico, né, na companhia dos missionários, e ali estava Paulo, Silas, Timóteo, agora Lucas, indo fazer a obra de Deus. Eu fico feliz ao ver a felicidade do pastor Williams quando chega alguém aqui que tem o potencial para ajudar, que arregaça as mangas, que se predispõe. Ele me liga e diz: pastor, tem uma família que chegou na igreja, é uma bênção, eles estão envolvidos, abraçaram a igreja, vestiram a camisa da igreja presbiteriana Emanuel, e Deus tem aumentado o número desses que são comprometidos com a obra. Porque a obra não é realizada sozinha. Não pense vocês que o pastor é o único responsável por fazer a obra de Deus. É a igreja. O pastor está incluído na igreja, mas você também está incluído na igreja. Amém, irmãos? Nós precisamos agora, então, chegar ao nosso texto, versos 11 a 15. Paulo chega a Filipos, de Troade para Samotrácia, depois para Neápolis e de lá para Filipos, a primeira cidade europeia onde pregaram o evangelho. E a principal cidade dessa região, da região da Macedônia, era Filipos. E Lídia foi a primeira convertida ao cristianismo nessa colônia romana. Os primeiros europeus cristãos aconteceram fruto dessa obra missionária. Então eu quero destacar, para nós caminharmos com a nossa mensagem, duas coisas: as causas da conversão desta mulher, chamada Lídia, e as consequências desta conversão desta mulher chamada Lídia. Primeira causa, primeiro destacar a causa. O verso 13 e 14 diz assim: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres para que ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Lídia, a primeira mulher convertida, foi generosa, dando suporte e também assumindo compromisso com o desenvolvimento da igreja. Lídia é vista como um exemplo de fé, de generosidade, e a gente vai ver na conversão desta mulher sobre como o evangelho traz impacto e transforma culturas, cidades, nas mais diferentes classes sociais. No capítulo 16, vamos ver, com certeza, a obra de Deus transformando pessoas que têm capacidade de influenciar outras. Porque todos nós temos círculos de influência, não é? Convivemos com pessoas. Seja no seu trabalho, seja em casa, na sua família, seja na região onde você mora, com seus vizinhos, seja onde você existe, habita, onde Deus plantou você. Tem pessoas ao seu redor. E Deus nos usa como sal e luz nestes lugares para nós compartilharmos as verdades do Evangelho. É interessante que o texto diz que no sábado saíram para onde habitualmente se faziam orações. E é interessante que existia grupos de judeus, mas nem tantos assim naquela região, e era possível que eram bem poucos, porque não existia sinagoga, eles estavam orando no lugar onde as mulheres habitualmente se reuniam, perto do rio. Ou seja, podia haver bastante mulheres ali, porque não tinha sinagogas, não era impedido de que também homens estivessem, tanto que os missionários foram para juntos deles. Na cultura dos judeus, para se organizar uma sinagoga, é preciso de ter, no mínimo, entre 10 a 15 judeus para iniciar, então, uma sinagoga. E é interessante que eles sentaram, conversaram com as mulheres que estavam ali, e uma mulher chamada Lídia, o texto diz, nos ouviu. As outras não ouviram? Claro que ouviram, mas não há um destaque neste nos ouviu. Essa mulher nos ouviu.
sempre quando a mensagem for anunciada do Evangelho, alguns ouvirão e outros ouvirão. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo, queridos? Alguns entenderão o que se está sendo dito, outros estão ouvindo, mas não estão compreendendo. Eles estão ouvindo a verbalização das palavras, mas eles não estão discernindo a profundidade da mensagem e a verdade do Evangelho. Então, meus irmãos, essa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, obviamente uma cidade importante, um centro comercial, onde os comerciantes se aproximavam dali. Essa mulher, vendedora de púrpura e temente a Deus, estava ali e ouviu Paulo e, obviamente, seus companheiros pregar o Evangelho. Era uma mulher bem-sucedida, uma vendedora de púrpura. E aí, o texto diz que era temente a Deus, e talvez pode surgir uma dúvida. Pastor, mas o senhor está dizendo sobre a conversão desta mulher, o texto que fala da conversão de Lídia, mas o texto está dizendo que ela era temente a Deus. Você sabia que tem muita gente temente a Deus, mas não são convertidos? Porque este temor a Deus é apenas uma consciência da existência de Deus e do que Deus pode fazer. Tiago diz que até os demônios creem e tremem. Não diz isso? Não está lá nas Escrituras? Ou seja, ele existe e sei o que ele pode fazer. Mas aqui, meus irmãos, a conversão implica em uma entrega, em uma comunhão, em um relacionamento com Deus, em uma vida prática de dedicação. Senhor, eis-me aqui, me usa como instrumento em suas mãos. O Senhor, primeira causa que eu quero destacar da conversão dessa mulher, o Senhor lhe abriu o coração. Lídia estava na condição de todos os outros seres humanos, como um dia nós estivemos, morta nos seus delitos e pecados. Precisava nascer de novo. Seu coração estava fechado para o Evangelho. Ela estava morta, enganada, contaminada com pecado. Mas o Senhor lhe abriu o coração. O Senhor abriu o coração de Lídia, como um dia abriu o coração do Léo, da Amanda, abriu o coração do Gabriel, abriu o coração de cada um de nós que hoje está aqui. É Deus quem abre o nosso coração para crer nas verdades do Evangelho. A igreja de Laodiceia, o Senhor diz aos que estavam mornos: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, não se pode esquecer que se o Senhor não abrir o coração, jamais você terá em sua casa o Senhor e nem ceará com o Senhor. É preciso ter corações abertos. Só abre a porta do coração para que o Senhor entre aqueles que já internamente, com a obra da regeneração, produziu transformação. Transformou o seu coração de pedra para um coração de carne. Aí você ouve o Evangelho e Deus abre o seu coração. Ele entra, habita, ceia com você e você desfruta das delícias da habitação, da presença do Senhor com a sua vida. Meus irmãos, o Senhor preparou o coração de Lídia para ouvir o que Paulo dizia. E esta é uma obra que Deus realiza. A Bíblia diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Se nós desejamos ver conversões de outras pessoas, de parentes, amigos, pessoas que amamos, que desejamos, de vizinhos, dos ímpios de uma maneira geral, nós precisamos fazer esta oração: Senhor, abre-lhes o coração para crerem. Senhor, capacita-os. Senhor, transforma o seu coração de pedra para um coração de carne. Amoleça esse coração para que eles, ao ouvirem o Evangelho, se entreguem ao Senhor. Foi o que Deus fez na vida de Lídia. O Senhor abriu o coração de Lídia. Como um dia todos nós tivemos nossos corações empedernidos, endurecidos, não é? Talvez muitos de nós aqui foi se converter depois de adulto.
passou uma infância sem saber o que é evangelho, sem conhecer a Jesus, mas um dia estava em algum lugar, ou alguém falando para você, de alguma forma, você ouviu o evangelho e disse: sim, agora eu entendi, agora eu creio, agora eu me entrego, agora eu me rendo. Por que você não fez isso anteriormente? Por uma razão simples: Deus não lhe tinha aberto o coração para crer. E como Deus um dia abriu o seu coração, Ele pode abrir o coração de outros, do seu marido que ainda não se converteu, da sua esposa, seus filhos, seus parentes, pessoas que você conhece, tem o desejo de que estivessem perto de você, adorando e servindo ao Senhor. Ore, Deus pode, queridos, e Deus faz, Deus abre corações. Você observa, meus irmãos, quando os discípulos estavam caminhando com Jesus no caminho de Emaús, eles não reconheceram o Senhor enquanto o Senhor não lhes abriu o coração. Jesus ia com eles, os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecerem. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. A ideia de abrir os olhos, de iluminar a mente, de abrir o coração é a mesma. É Deus dando a você, uma pessoa que você é, a condição de crer em Cristo Jesus. Coração nas Escrituras diz respeito ao ser humano, essa pessoa criada por Deus, com corpo e alma, como alguém completo, criado, formado pela manifestação do poder do Senhor. E Deus é quem abre o coração. Não importa quão eloquente um pregador seja, quão clara a retórica se apresente, é preciso que o Senhor abra o coração das pessoas para crerem. Porque conversão não é fruto de emocionalismo. Conversão é fruto de obra do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Não é preciso mudar a mensagem para que as pessoas se convertam, queridos. Tem muita gente fazendo isso, sabia? Vamos moldar a mensagem ao que as pessoas querem ouvir. Não, vamos pregar a palavra. Prega a palavra. Insta, quer a tempo ou fora de tempo. Porque é a palavra, é o evangelho de Deus que tem o poder de transformar a vida das pessoas. É o evangelho que abre o coração. Agostinho dizia que a graça não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos para recebê-la. Então, esta foi uma causa da salvação de Lídia. Deus lhe abriu o coração. Mas o verso 14 diz que ela atendeu as palavras de Paulo. Regeneração precede fé. Deus abre o coração e agora você ouve a mensagem e crê. É a obra que Deus faz, é o processo que Deus faz. Isso acontece, às vezes, com o tempo intercalado na vida de alguns, mas em outros, imediatamente. Deus regenera e Deus o converte, ou seja, o faz ouvir a mensagem, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Tem uma frase que, às vezes, a gente ouve aí dizendo assim: pregue, 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 se necessário, fale. Eu não concordo muito com essa palavra, não. Porque, olha só, é claro que temos que dar exemplo de uma conduta íntegra diante do Senhor, mostrar que a nossa fé ela é confirmada pelo nosso comportamento, pelas nossas obras, mas nós não podemos parar de falar. Porque é ao ouvir o Evangelho que nós iremos, então, nos converter, ou que o Senhor irá nos converter e vamos ter uma experiência com o Senhor. Eu tive uma experiência essa semana interessante. Um pastor me ligou e disse assim: Ederson, está tendo um evento chamado Turn Point USA. E neste evento, Donald Trump vai falar. Você quer ir ouvi-lo? Eu não quis aproveitar a oportunidade, fui lá, ouvi o Trump. Na verdade, era um culto. Teve músicas, um pastor pregou, o Trump também falou, ele estava lá presente. Mas olha só, me chamou a atenção do pregador.
Porque a mensagem, meus irmãos, é aquilo que se extrai das Escrituras. E o pregador falou de consagração de ouvidos, de mãos e de pés. Não leu uma passagem para basear o que ele ia pregar, mas olha a comparação, ou seja, a ilustração que ele fez sobre consagração de ouvidos, de mãos e de pés. O acidente, o atentado contra Donald Trump. Ele disse que os ouvidos de Trump foram consagrados porque o bullet passou e saiu sangue. Aí ele diz, e como foi consagrada a sua mão? Você lembra que ele levou a mão nos ouvidos e a sua mão também sujou? Ou seja, ouvidos e mãos agora estão consagrados. Aí ele disse, como que eu vou perceber que seus pés foram ungidos? Porque ele está ali, tudo bem, sangue nos ouvidos, sangue nas mãos e os pés. Aí ele disse, mas eu ouvi ele dizendo, where is my shoes? Cadê os meus sapatos? Aí ele disse, então ele pisou no sangue, foi consagrado o pé dele. Meus irmãos, olha só, alegoria, mensagem bíblica não é alegoria. Mensagem bíblica é você dizer o que o texto está dizendo. As pessoas se converterão à medida que ouvirem a palavra de Deus. O evangelho transformador. É isso que nós precisamos fazer, pregar a palavra. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. À medida que ouvimos a palavra, Deus desperta-nos para crer. E crer no Evangelho. Ela atendeu às palavras que Paulo dizia, porque eram as palavras de Deus. Deus usando os apóstolos para comunicar o Evangelho. Agora, já observou, meus irmãos, que nós gostamos de mostrar que nós temos o poder de responder a Deus se o queremos ou não? Nós gostaríamos muito que fosse mérito nosso, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é mérito seu a salvação. Você ouve o Evangelho, crê no Evangelho, porque um dia Deus lhe abriu o coração para crer. E aí você ouve o Evangelho, porque a graça de Deus te alcançou. Porque você teve a dádiva, o dom de Deus, que é a fé, para você crer no Evangelho. A fé não é a causa, ela é o instrumento de apropriação do que Deus fez por você. Lídia teve o coração aberto e deu atenção às palavras de Paulo. Quando você responderá ao Evangelho positivamente se o seu coração não for aberto? Nunca. Assim estava Lídia, até que Deus lhe abriu o coração para ouvir as coisas que Paulo dizia. Deus nos dá hoje, meus irmãos, condições para avaliarmos se nós temos corações abertos para crer no Senhor, para crermos no Senhor. Se somos de fato filhos de Deus. Se nosso coração tem sido aberto pela palavra de Deus, pelo Evangelho. Não é uma questão de sentimento. Como cristão, obviamente você terá prazer nas coisas de Deus, na lei do Senhor, mas fruto da obra transformadora do Senhor na sua vida. Essas foram as causas que o texto apresenta. E as consequências? Lídia foi convertida pelo Senhor. Ela ouviu as palavras de Paulo, deu atenção e se rendeu. Você observa que o verso 15 diz assim, depois de ser batizado, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. A gente pode destacar, meus irmãos, que Lídia publicou a sua fé. É uma evidência da conversão. Sabe o que ela fez? Se batizou. Ela e toda a sua casa. Não teve vergonha de testemunhar o que aconteceu com ela. Não dá para entender quem experimenta de fato o Evangelho, experimenta uma conversão genuína e demora tanto tempo para se batizar. Quando a gente ouve uma boa notícia ou alcança uma dádiva do Senhor, a gente quer contar imediatamente. Uma das formas que o cristão conta que agora ele é de Jesus é através do batismo. Lídia imediatamente pediu para ser batizada.
não teve medo, não, mas teve coragem para testemunhar, obviamente no meio de um contexto em que podia ser repudiada, mas ela não teve nem vergonha, nem medo de testemunhar a sua fé. O batismo era uma evidência de que ela agora era do Senhor. É interessante que alguns usam esse texto para dizer, está vendo aí, havia crianças na família de Lídia. Eu não consigo enxergar aqui o texto dizendo isso. Depois de ser ela batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo. Está dizendo que a sua casa foi batizada. Olha só, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu não usaria esse texto, somente esse texto, para dizer que as crianças devem ser batizadas. Mas o que eu quero destacar aqui é a importância que Deus dá à família. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Por que o Novo Testamento faz a menção disso? Por causa da aliança que Deus estabeleceu com as famílias. Abraão disse, essa bênção é para você e para toda a sua descendência. Vocês lembram quando o povo saiu do cativeiro egípcio, a última praga que foi enviada pelo Senhor era a morte dos primogênitos. Mas onde não haveria morte? Nas casas que estavam marcadas com o sangue do Cordeiro. Não é? Quem estivesse dentro da casa. Filhos, servos, família, ou seja, Deus enfatiza o seu compromisso com as famílias da aliança. É Deus salvando, preservando e abençoando as famílias. Então a gente vê uma evidência. Lídia publicou a sua fé em Cristo Jesus, sendo batizada ela e toda a sua casa. Sabe, meus irmãos, porque muitos filhos não se firmam, não se comprometem ou levam uma vida santificada na presença de Deus, porque falta exemplo de segurança dos que governam o seu lar e de compromisso com Deus. Você já creu no Senhor, tem o seu coração aberto, já tomou uma decisão de se batizar? Que influência que você tem trazido para a sua casa e para as pessoas com quem você convive? Ela promoveu a causa de Cristo. Eu quero caminhar para a conclusão dizendo o seguinte: Lídia começou a fazer o bem. Sua hospitalidade foi comovente. Porque veja bem o que o texto diz. Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa. Na verdade, ela coloca, inclusive, os discípulos, os apóstolos, em xeque, né? Olha, Deus me abriu o coração, eu quero ser batizado, eu e minha casa fomos batizados. Agora, se você consegue ver em mim alguém que é convertido, transformado, venha pousar em minha casa. Faça-me uma visita, entra na minha casa e aí ficai. E o texto diz que ela nos constrangeu a isso. Ou seja, alguém que se envolveu com a causa do Senhor, acolheu os pregadores, mesmo que lhe custasse correr o risco. O verso 22 diz assim, deste mesmo capítulo: levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitar com varas. E depois, por que eu estou destacando isso? Porque Paulo e Silas corriam o risco de serem perseguidos, apedrejados, açoitados. Talvez Lídia podia pensar nisso e dizer assim, nada de estar aqui conosco. Mas ela disse, se acha que eu sou fiel e digna de receber vocês em minha casa, entrai e aí ficai. Olha, meus queridos, se Deus já abriu o seu coração para crer no Senhor, mantenha-se firme. Não se desvie. Mas precisa haver diferença da sua vida com a vida do ímpio. Viva uma vida de santidade. Lembra lá no início, quando eu fiz a citação do pastor Voddie Baucham, que ele diz que evangelho exige arrependimento e fé? A obediência, ela é produzida por aquilo que nós experimentamos no Senhor. Eu quero encorajar você a obedecer o Senhor e a sua palavra. Viver uma vida de obediência. Crer, se arrepender, crer no Senhor e obedecê-lo. Viver uma vida de santidade na presença de Deus.
Você tem dado provas de comportamento que lhes identifica como convertido? Alguém que ouviu o Evangelho, que teve o coração aberto, tem prazer de estar onde Deus está? Agora, se há alguém aqui que ainda não é um convertido, creia em Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos e crede. Tenha esperança em Jesus. Deus expandiu o Evangelho a Filipos, encontrou os europeus, e com o mesmo Evangelho um dia me encontrou você, e vai encontrar todos os que ouvirem o Evangelho por meio desta igreja, pregado por meio dessa igreja. Porque não muda. A mensagem não muda, o processo não muda, o agente de transformação não muda, é Deus. A maior coisa que nós podemos desejar, além da glória de Deus, é a nossa salvação. E a coisa mais agradável que podemos desejar é a segurança dela. Olha, queridos, uma pessoa pode ir para o céu sem riqueza, sem beleza, sem saber ler, sem fama, sem cultura, sem amigos, mas ninguém irá para o céu sem Jesus. Por isso, arrependa-te e creia no Senhor Jesus, que deu a vida por você na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe, porque assim como converteu Lídia, Ele pode transformar o seu coração. Amém, queridos?